A partir da década de 90, com os assassinatos praticados por estudantes nas escolas americanas, o fenômeno bullying ganhou maior evidência na mídia e entre pesquisadores da área educacional. Pesquisa inédita divulgada em 2010 pela organização não governamental PLAN revelou que 45% dos estudantes do ensino fundamental no Brasil já foram vítimas de bullying. A maior incidência de maus-tratos nas relações entre alunos está na faixa etária de 11 a 15 anos, principalmente na sexta série. O estudo foi feito com mais de 5.000 pessoas, entre pais ou responsáveis, educadores, estudantes e diretores de escolas das 5 regiões do país. O bullying é uma terminologia, que a gente importou da língua inglesa para designar ações de violência que podem ser físicas ou morais. O importante é que essas ações elas têm algumas características muito específicas, elas precisam ser repetidas, recrudescidas, há que ter um desequilíbrio de poder entre o agressor e a vítima, ou seja, um rol de características que definem essa terminologia que tem sido amplamente utilizada na atualidade para designar essas dificuldades, esses padrões agressivos normalmente entre crianças e adolescentes na nossa cultura. O bullying pode ocorrer de forma verbal, insultar, ofender, falar mal, colocar apelidos pejorativos, física e material, bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar ou destruir pertences da vítima, psicológica e moral, humilhar, excluir, discriminar, chantagear, intimidar, difamar, sexual, abusar, violentar, assediar, insinuar. O principal, vamos dizer assim, fermento, o principal combustível do bullying são determinados aspectos da nossa cultura que a gente termina silenciando. Quando a gente inventa essa nova patologia do infantil, o bullying como uma doença das crianças e dos adolescentes, a gente esquece que a nossa cultura fomenta uma série de insumos que sustentam o bullying. Por exemplo, no momento em que a nossa cultura valoriza mais o indivíduo do que o coletivo, no momento em que a nossa cultura ensina os nossos jovens a ter dificuldades em lidar com a diferença, no momento em que a nossa cultura é intolerante com as diferenças e que não promove uma cultura não violenta, de alguma forma nós estamos favorecendo a emersão de situações de bullying. Esse tipo de violência começa, eu acredito que dentro de casa. A educação, a formação, a criança tem que ser bem orientada desde o início para que ela tenha uma estrutura boa e que não reflita violência do que ela vê em casa, que transmita isso para a escola. Eu creio que a escola não tem nenhum tipo de culpa. A culpa é exclusivamente dos pais. As autoridades deveriam tomar uma providência mais severa quanto a isso. Se a escola tem conhecimento de que no seu interior está ocorrendo uma intimidação, uma perseguição, se alguém está sendo ameaçado ou torturado, cabe à escola chamar os pais, adotar as primeiras providências, pedir ajuda ao Conselho Tutelar e, em seguida, ao Ministério Público, se for o caso. O assunto ainda é pouco conhecido da maioria da população, mas é preocupação cada vez maior de pais, educadores e psicólogos. As escolas são um espaço prioritário por 2 motivos. Primeiro, porque as crianças e os adolescentes passam a maior parte de sua vida lá dentro. Segundo, porque uma escola existe fundamentalmente para sustentar um projeto de civilização, ou seja, para ensinar essas pessoas a existir em sociedade. Então, se acontece uma situação de bullying, a escola deve aproveitar essa situação e transformar essa situação num grande mote de discussão que sirva de aprendizado para a sua comunidade. Ou seja, essa comunidade escolar, ela pode e deve, tem como essa responsabilidade, transformar fatos, ou seja, transformar aquilo que está na ordem do factual na ordem do fenômeno, para que aproveitando esse fenômeno ela possa educar um número muito maior de crianças e adolescentes. Agora que você possui mais informações sobre o bullying, vamos saber as dúvidas da população nas ruas da capital baiana. Como identificar se meu filho está sofrendo bullying na escola? O primeiro momento que a gente percebe é a queda das notas, o rendimento escolar, que é algo que chama atenção. A criança ou adolescente começa a não participar mais das atividades sociais da escola. Na hora do intervalo, do recreio, ele sempre procura ficar perto de um adulto, de um professor. E outro dado
é a questão de, fisicamente, se ele chega arranhado, se ele chega machucado, né? Se está chorando, se está fazendo um quadro de depressão, de tristeza. Né? São coisas que os pais podem começar a observar e imediatamente procurar a escola para trabalhar na parceria com a escola. Qual o perfil de quem comete o bullying? Enquanto crianças e adolescentes, o perfil é de ser uma pessoa irreverente, uma pessoa agressiva, uma pessoa que coloca apelidos, né? Uma pessoa que está sempre criando, está junto de outros meninos para formar um grupo que a gente chama gangues, né? Então ele é o líder disso, ele provoca, ele tem um olhar observador e procura ver aquela pessoa que não está enturmada, que se veste diferente, que é tímido, que não sabe se posicionar, para usar isso como bode expiatório deste menino. Logo após o intervalo, a promoção para você ganhar o livro e o quadro Direitos da Gente. Voltamos já. Os adolescentes podem responder na forma do ECA, ou seja, eles podem ter medidas de internação, penas alternativas também para os adolescentes infratores nesse caso.